Peritos negam que o ossuário de irmão de Jesus seja falso. Depois de 5 anos de processo, justiça israelense afirma que caixa mortuária de Tiago tem 2.000 anos e encerra o caso. Portanto, comprova a existência da família de Jesus, comprova a existência do próprio Jesus e do irmão dele, Tiago. Por isso a gente vai conversar agora com o Michelson Borges, ele que é jornalista, especialista em criacionismo e mídia. Alô, Michelson, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês a Novo Tempo. Michelson, a grande mídia praticamente não divulgou esse achado histórico, que comprova aí boa parte do que a Bíblia já afirma. Por que disso? Eu acho muito curioso, sabe, porque quando você se depara aí com algum tipo de achado arqueológico, não arqueológico, paleontológico, né, um pedaço de um dente, de um fêmur ou coisa que o valha, geralmente a imprensa dá aí isso como até capa de revistas, né? E faz aquele alvoroço. Agora, o fato de ter sido declarada autêntica uma urna que confirma não apenas a pessoa histórica de Cristo, mas também seu parentesco com Tiago e também o pai dele adotivo, José, não ter sido capa de nenhuma revista semanal aqui no Brasil é algo realmente muito estranho. A única revista que nesta semana deu essa matéria, essa notícia, foi a revista Isto É, mas não foi capa, foi um artigo interno, e as demais simplesmente silenciaram com relação a esse achado. Eu fico assim, até desconfiado, porque parece que a imprensa, de modo geral, acaba dando muito mais crédito para materiais que não fundamentam, não substanciam o cristianismo, né? E quando há alguma evidência de que o cristianismo realmente conta com evidências históricas bastante concretas, há esse silêncio. Para ficar desconfiado realmente dessa postura no mínimo, tendenciosa da imprensa secular. Michelson, boa tarde, Raquel. Boa tarde, Raquel. Michelson, é tendenciosa da imprensa ou está faltando, de repente, mais assessoria defendendo esse lado? Divulgação maior por parte de quem recebe essa informação para passar para a mídia. Como é que você vê isso? É possível também que esse seja um problema, né? Não sei se falta de interesse ou falta de assessoria correta, porque, veja, esse achado é realmente algo estrondoso. A frase que que foi escrita na pedra desse ossuário, que era uma urna funerária, né? Ela diz simplesmente o seguinte: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E as dúvidas pairaram no sentido de que se achava que essa segunda parte, irmão de Jesus, teria sido um acréscimo posterior, porque dificilmente se colocava o nome de um irmão numa urna funerária naqueles tempos. Era só o nome do pai que era colocado. Mas, inclusive, autoridades do próprio Israel, né, que não teriam nem interesse em provar a autenticidade de Cristo, porque, como sabemos, os judeus não veem nele o Messias, né? Mas, mesmo assim, autoridades e centros de pesquisas confirmaram que essa inscrição ela é autêntica, e ambas as partes da inscrição elas são da mesma época, ou seja, do século I. E, portanto, é o primeiro achado material que confirma o Jesus histórico. Então, isso, de fato, era para ser realmente divulgado com muita insistência pela imprensa, estar hoje, essa semana especialmente, né, aí nas capas. E, como você diz, Raquel, é possível que realmente a assessoria esteja com os olhos voltados para outros assuntos e talvez tenha deixado passar por alto uma notícia que é muito relevante, especialmente num país como o nosso, de maioria absoluta cristã. Michelson, Márcio Basso, é interessante o que você falou e eu também estava pensando exatamente isso. O Brasil é um país de maioria cristã, deveria com certeza haver mais repercussão, inclusive em capas de revistas como, por exemplo, a Super Interessante, que sempre coloca em xeque qualquer coisa que se refere à Bíblia. Agora, uma pergunta que eu tenho: o que esse achado significa para a comunidade científica e para a história? O que você acha na tua visão? Eu comparo esse achado com os manuscritos do Mar Morto. A história é até parecida, né? Durante alguns anos houve muita controvérsia no meio científico, estudiosos cristãos, judeus, católicos e protestantes, enfim, se debruçaram sobre esses manuscritos durante vários anos, até que foi dado o veredito também de que eles eram autênticos e, mais do que isso, confirmavam a confiabilidade do Antigo Testamento. Agora vem um achado arqueológico, uma evidência material, não é? Foi alvo de controvérsia também durante os últimos anos, os últimos 4, 5 anos, porque houve críticas e levantaram-se suspeitas, né, a respeito da autenticidade daquela escrita, como eu disse, e depois de alguns anos,
veio um veredito dizendo que realmente as próprias autoridades que haviam criticado o achado estão dando o braço a torcer, dizendo que ele é autêntico. Para o cristianismo, isso representa algo muito significativo, porque, embora não prove a divindade de Cristo, porque isso realmente é um artigo de fé, ele é mais uma evidência, agora material, de que o Jesus histórico de fato existiu. Havia outras evidências, como, por exemplo, menções ao nome de Jesus, Jesus Cristo, em textos de Flávio José, por exemplo, que é um historiador judeu, textos de historiadores romanos também, de tal maneira que poucas pessoas, talvez as menos informadas, duvidavam de que Jesus de fato havia existido. Agora, com essa prova material, que é o ossuário de Tiago, realmente não há por que haver mais dúvidas a respeito da historicidade de Jesus. Michel, ele foi uma figura real, existiu de fato na história, por que não dar o benefício da dúvida e entender que, mais do que ser humano, ele tenha sido realmente o Messias esperado pelas Escrituras. Uhum. Agora, Michel, era comum essa inscrição naquele tempo, você se referir ao irmão, e normalmente se fala da filiação, não é? E nesse nome, irmão de Jesus. Então, essa inscrição, ela prova mais uma coisa, que esse Jesus, era um nome muito comum naquela época, não é? Mas esse Jesus específico aí, ele era uma pessoa já famosa no seu tempo. Eles já encontraram outros ossuários, como o ossuário de Caifás e outras figuras históricas. Mas, como você disse, geralmente os ossuários traziam apenas a filiação. No caso, seria então Tiago, filho de José, apenas. O fato de trazer irmão de Jesus, aí aponta então para essa figura histórica já famosa em seu tempo. Um Jesus diferente, um Jesus especial, famoso. E outra coisa, né? Também demonstra que ele tinha irmãos, como relata a Bíblia, e talvez isso traga algum desconforto para algumas correntes religiosas que entendem que Maria não teria tido outros filhos, né? No entanto, esse ossuário diz que sim, ele era, Tiago é irmão de Jesus Cristo. Uhum. Agora, fala assim do ossuário, mas era uma caixinha pequena, né? Pelo tamanho, as medidas dessa caixa. Como é que funcionava isso? Não é um caixão? Não, de fato era uma caixa, uma urna funerária pequena, ela tinha aí poucos centímetros, né? E eles apenas colocavam dentro delas os ossos quando, naturalmente, o corpo já havia se decomposto e tudo mais, né? Era talvez uma prática semelhante aos ossários que há nos cemitérios atualmente, né? Quando se colocam ali os ossos, né? Só que nesse caso aí era para fazer distinção, pessoas importantes, como a gente sabe, Tiago foi um líder muito importante da igreja, e por isso essa urna, assim, com algum destaque, letras entalhadas nela, para distinguir essa pessoa que havia morrido. Eu até recomendo um livro, Raquel, Márcio, O Irmão de Jesus, da editora Agnus. Esse livro foi publicado há alguns anos e é de autoria de Herschel Shanks. Ele é fundador e editor da Biblical Archaeology Review, que é uma revista conceituadíssima no mundo aí, no que diz respeito à arqueologia. E esse editor da revista já havia escrito sobre o ossuário. Só que, como eu disse, esses últimos anos, os 4 últimos anos, nós aguardávamos aí realmente um parecer final. Portanto, esse livro, escrito pelo Herschel Shanks, trata de fato de um achado tremendo, e ele conta os bastidores dessa descoberta. Como foi, quem descobriu, o fato de André Lemaire, que é o maior especialista em paleografia do mundo, ter lido e decifrado a inscrição. Vale a pena conferir de perto. E as pessoas que se interessam especialmente por arqueologia bíblica deveriam ler um pouco mais sobre esse achado aí. Ok. Michelson, para as pessoas que estão ouvindo a Rádio Novo Tempo agora, para mais informações sobre esse achado, além da revista Isto É, onde na internet, por exemplo, elas poderiam ter mais informações? Olha, eu publiquei um pequeno artigo intitulado A Capa que as Semanais Não Deram. Esse texto está no meu blog, está disponível lá, no criacionismo.com.br, e também foi publicado pelo Observatório da Imprensa, que é um site aí de crítica de mídia. Ali nesse artigo, A Capa que as Semanais Não Deram, eu conto um pouco a história desse achado e também faço menção a esse livro a que me referi e conto um pouquinho ali, em linhas gerais, do que se trata esse livro. Então, além disso, há realmente alguns artigos publicados, não no Brasil, fora dele, né? E eu espero que, quem sabe, a imprensa, a grande imprensa aqui no Brasil, desperte para esse achado, e quem sabe revistas como o Márcio mencionou, a Super Interessante, a Galileu e outras, desta vez entendam que realmente há um achado aí que está trazendo luz à história do cristianismo. Michelson, obrigado, e a começar pela Novo Tempo já começamos a divulgar o achado.
Parabéns ao Novo Tempo. Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Conexão. Uma boa tarde para você, Michelson. Boa tarde, até logo. Agora, 12:43, nós conversamos com o Michelson Borges, ele que é especialista em mídia, jornalista, escreveu já o livro também nos bastidores da mídia, entre tantos outros, né, Márcio? Porque creio. Verdade. Conversou com grandes aí, cientistas e perguntando por que eles creem em Deus. Interessante também o livro da editora CPB, né, Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. E só relembrando que esse texto do Michelson, porque os principais aí, veículos não deram a notícia, esse artigo, o último artigo dele, está também no www.cntn.com.br. Vamos multiplicar isso, né? Essa informação. Coisa ruim as pessoas falam bastante, né? Agora, esse achado que é fundamental, e de repente a gente pode procurar até saber um pouquinho mais, porque tem algumas informações técnicas, de repente Conexão volte a falar no assunto, né? Segunda-feira vamos tentar o Rodrigo Silva, com o especialista, exatamente, arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva, para voltar e dar algumas explicações mais relacionadas a isso. Mas você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, é convidado a multiplicar essa notícia que vale a pena. E essa entrevista vai estar disponível hoje à noite em novotempo.com/bastidoresnt, para que você possa ouvir novamente e indicar para os seus amigos no Twitter, no Facebook, no Orkut, nas redes sociais, enfim. Na hora de defender de verdade o criacionismo. Acreditamos nisso. Sim. E as evidências estão mostrando provas, né? Não só mais evidência, então. Raquel, e num país de maioria cristã, é um dado interessante. Se fosse provando também, se fosse provando alguém, talvez, ainda que nós, que editorialmente não defendêssemos, mas se é verdade e ponto. E se verdade. É um achado interessante, muito mais ainda se relacionado ao cristianismo, porque somos uma rádio cristã. Ok, obrigado, Márcio Basso, pela sua participação com a gente aqui também. Márcio Basso, produtor do Conexão Novo Tempo.